Olá, nessa aula eu vou explicar mais detalhadamente como é que a gente usa o verbo to be no sentido de ser e a gente vai fazer prática também. Se você não assistiu a aula 1 que eu já coloquei lá no canal, não tem problema, pode continuar aqui, a gente vai fazer prática, depois você volta lá, dá uma olhada, dá uma revisada e se você quiser, você pode voltar aqui e assistir essa aula de novo. E eu vou te explicar detalhadamente como é que funciona o verbo to be no sentido de ser. Além disso, eu vou deixar essa lição aqui no link da descrição e aí você vai poder fazer prática do exercício e também conferir a resposta lá. Assim, o seu conhecimento do inglês vai ficar mais consolidado. Praticar a escrita é uma das ótimas maneiras de você não perder tudo que você vai adquirindo ao longo do aprendizado. Eu vou colocar a tela da minha lousa aqui. Tá? É sempre bom a gente lembrar que o to be, ele tem a ideia de ser e de estar. Então, quando a gente compara com o português, a gente tem duas palavras separadas para o que no caso no inglês é uma só, a ideia do ser e a ideia do estar. Hoje eu vou focar na ideia do ser apenas e a gente vai fazer exercício, então a gente vai focar nisso aqui. Só que antes da gente começar a ver como é que funciona essa ideia do ser, vamos recapitular uma coisa. A gente não usa o be. Ao invés disso, o que a gente usa? A gente usa am, is e are, ok? De acordo com o pronome. A gente vai usar o am para o I, he, she, it a gente vai usar is, you, we e they a gente vai usar are. Então, aqui eu só estou explicando para vocês como é que funciona a ideia e aqui como é que funciona a estrutura. A gente vai agora tentar fazer um pouquinho mais de prática. E aí, antes da gente avançar, eu quero apenas fazer uma comparação com outro tipo de verbo que tem no inglês, porque o inglês tem 3 tipos de verbos. Eu classifico entre to be, comuns e modal. Já tem 2 aulas no canal que vai falar sobre os verbos comuns e os verbos modais. Depois você vai lá e assiste, mas eu vou falar um pouquinho aqui só dos verbos comuns, como que ele funciona quando a gente compara um pouquinho com o to be, ok? Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês to work, que é o verbo trabalhar. Então, quando eu começo a querer montar uma frase com esse verbo, eu vou lá e falo dessa maneira aqui, ó, I work here, que é eu trabalho aqui. Eu tiro fora o to e coloco o work aqui, ó. E isso vai acontecer com os outros pronomes. You work here. Você trabalha aqui. Um outro exemplo, they work here. Eles trabalham aqui. Então, isso aqui é como funcionam os verbos comuns. Eles são bem mais fáceis. Você só tira o to e depois você coloca o verbo na frente. E vocês podem perceber o seguinte, ó. No português é um pouquinho mais difícil porque a gente muda o finalzinho quando a gente compara com o inglês, ok? No inglês, não. Nos verbos comuns, a gente só tira o to e vai colocando os pronomes. Depois, se vocês quiserem, vocês vão lá e dão uma olhadinha numa aula que eu explico só esse tipo de verbos aqui comuns. Mas eu coloquei aqui mais por fins didáticos. Por quê? Porque o verbo to be, ele é ser e estar, ok? Ele é 2 ideias. Só que aqui, ó, quando a gente vai começar a conjugar ele, a gente tira o to fora. E aí, é um erro achar que ele funciona igual aos verbos comuns, que é só você tirar o to e começar a colocar be ali do lado. Não é dessa maneira que funciona. Ele vai fazer uma adaptação de acordo com o pronome, ok? Aqui, ó. Então eu vou riscar isso aqui, porque não é assim que funciona. Meu foco hoje aqui é trabalhar a ideia do to be no sentido de ser. Quando a gente está falando de ser, então a gente está falando no sentido de dar uma ideia de característica ou identidade, ok? E aí agora vamos tentar pensar essa ideia do ser no geral. Então, por exemplo, se eu falar I am, se eu falar I am, e eu quero traduzir isso aqui no sentido de ser, então eu vou falar eu sou. Eu não consigo falar eu ser. Então a gente muda. Eu vou lá e falo eu sou. Então vai ficar eu sou. Se eu quiser falar aqui no sentido de you are, então no sentido de ser, vai ser você é. He is. Aí a gente vai traduzir no sentido de ser de novo. A gente não fala ele ser, é ele é. Então, se a gente usar a nossa língua intuitivamente para entender também como é que funciona o inglês, fica mais fácil. Se eu quiser falar agora she is, a melhor tradução na ideia de ser é ela é. Se eu quiser falar we are, a melhor tradução é nós somos, mas também dá para a gente falar a gente é. Então, a gente e nós é uma variação que a gente tem no português e no inglês eles usam só mais o we. Vocês são, no inglês é you are. Vocês são. Lembrando que a gente sempre tem que pensar do ponto de vista da ideia do ser. Aí a gente consegue fazer essas traduções. They are, eles são.
mas eu também posso falar elas são. Eu já ia esquecendo aqui que a gente também pode usar o it. A gente vai lá e fala it is, que é ele é, mas a gente está falando de um objeto. A gente está falando de algo que não é uma pessoa ou ela é. Eu vou dar exemplo aqui, talvez a gente vai entender um pouquinho isso, mas eu vou fazer a aula específica só para falar do it, do pronome pessoal it. Agora eu vou colocar aqui, para a gente trabalhar, um pequeno glossário de característica e identidade. Que aí dessa maneira a gente vai combinar as palavras para a gente tentar formar essa ideia de ser. Então, essas palavras aqui, a maioria delas passa a ideia de característica e identidade. Então, por isso que a gente vai usar elas, esse pequeno glossário aqui, para a gente montar algumas ideias. Então, vamos lá. Então, vamos supor que a gente tenha essa frase aqui, ó, I am Brazilian. Quando a gente vai fazer a tradução na ideia de ser, de novo, vou colocar aqui, ó. A melhor tradução é eu sou brasileiro. Agora, se eu pegar e falar you are Brazilian, pensando na ideia de ser, eu vou traduzir para você é brasileiro ou você é brasileira, ok? Tá vendo que essa questão do gênero na palavra, no inglês não existe muito isso. Agora, se eu quiser falar he is Brazilian, a melhor tradução é ele é brasileiro. We are Brazilian, nós somos brasileiros. E por aí vai. It is Brazilian. Ali eu coloquei um isso, mas dá pra gente também entender isso como ele é brasileiro. Vamos supor que a gente tá falando de um carro. Isso ou ele é brasileiro. Agora, se a gente estiver falando de uma casa, que é substantivo feminino, a tradução poderia ser isso é brasileiro ou ela é brasileira. Porque a gente usa ele ou ela também para objeto. No inglês a gente vai usar o it. Mas outra aula eu vou explicar isso aqui melhor. You are Brazilian. You are Brazilians. Então, fica... Esqueci de colocar o S aqui, ó. Aqui e we are Brazilians. Vocês são brasileiros? They are Brazilians. Eles são brasileiros? Ok? Então, funciona dessa maneira no inglês. A ideia de ser, que a gente tem no português, ela também vai mudando, ó. Tá vendo, ó? Aqui é sou, depois somos. Então, é bem parecido com o português. É muito diferente desses verbos comuns que eu falei, que tem uma aula só para isso. Normalmente, quando as pessoas começam a estudar inglês, eu sempre falo que a melhor maneira de começar a estudar inglês é os verbos comuns. Depois você vai para o verbo to be. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. Tá vendo que aqui o is, ele tem a tradução de é. As pessoas acham que is é sempre é, não necessariamente. Porque, olha só, a gente está usando o are aqui e aqui, ó, é. Então, a gente sempre tem que olhar como é que vai funcionar o encaixe aqui, ó. Então, eu estou explicando a teoria e é sempre bom a gente fazer exercício de prática para a gente fixar isso. Agora, vamos lá. Com esse glossário que eu coloquei aqui, ó, vamos fazer prática apenas essa ideia de ser. Então, por exemplo, olha só essa frase. I am a student. Nesse caso aqui, students é uma característica, por isso que a gente usa com o verbo to be dessa maneira. Então, a melhor tradução é eu sou estudante. Agora vamos pensar em um outro. Então, agora eu vou colocar sempre isso, uma característica ou uma identidade, ok? Então, eu vou lá e coloco dessa maneira aqui, ó. You are intelligent. A melhor tradução é você é inteligente. Então, a gente sempre vai pensar na ideia de ser e aí depois a gente vai juntar com a característica ou a identidade que está aqui. He is my brother. Bom, de novo, vamos pensar na ideia de ser. A melhor tradução é ele é meu irmão. O próximo, she is a doctor. E aí, a gente olhando aqui, doctor é médico. A gente pensando no verbo to be como uma ideia de ser, a melhor tradução é ela é médica. It is a cat. E aí a gente pode fazer a tradução, isso é um gato, ou ele é um gato, quando a gente está falando de um animal. O he e o she a gente só usa para pessoas. Aqui a gente está falando de um animal, a gente usa o it. We are friends. Friends, quando a gente olha no glossário aqui, ó, é amigo. Né? Então, é uma característica. E a gente pensando que a gente vai usar com ser, a melhor tradução fica nós somos amigos. You are students. No plural, apenas colocando um S ali no final, eu já estou sabendo que é plural. Na tradução, vocês são alunos. Por último, they are teachers. Então, teachers, a gente olha aqui, é professores. É uma identidade ou uma característica. E aí, a gente juntando com a ideia de ser, vai ficar eles são ou elas são professores ou professoras, ok? Então, é dessa maneira que funciona o verbo to be no sentido de ser. A gente sempre tem que olhar a característica ou a identidade que vai vir depois para a gente conseguir traduzir para ser. Vamos fazer uma recapitalização de tudo? Eu falei para vocês, né, que o to be é a ideia de ser e identidade. Caso vocês podem lá voltar na aula de verbo to be 1, eu explico mais detalhezinho isso.
Tem essa outra parte aqui que a gente vai mudar de acordo com o pronome. Lembrando que eu só estou explicando tudo no presente, tá? Se a gente fazer bem o trabalho no presente, passado e futuro fica mais fácil. E aqui eu expliquei para vocês essa ideia de ser. E é sempre importante ter um glossário aqui e a gente fazendo esses encaixes de como vai funcionar. Aqui no link abaixo, eu estou deixando um exercício. Nesse exercício, eu vou colocar um outro glossário e vocês vão fazendo a frase com o verbo to be e colocando a característica ou a identidade. Logo após isso, vocês traduzem. Lá vai ter um PDF com as respostas. Então, eu aconselho vocês a primeiro baixar o exercício, fazer o exercício, depois vocês vão lá, olham a resposta, confere e vê se está tudo certo. Na próxima aula, eu vou falar mais da ideia de estar. E aí, numa outra aula, eu vou começar a misturar os dois. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.